Vamos falar sobre o pecado. Sim, há uma diferença significativa entre pecado intencional e pecado cometido por ignorância, especialmente quando se considera o conceito de perdão em várias tradições religiosas e filosóficas. Pecado intencional: esse tipo de pecado ocorre quando uma pessoa comete uma transgressão sabendo que aquilo é errado, consciente das consequências e dos ensinamentos que ela está violando. O perdão para pecados intencionais geralmente requer um processo mais profundo de arrependimento, que envolve o reconhecimento pleno do erro, remorso sincero e uma mudança de comportamento. Pecado ignorante: esse pecado é cometido quando a pessoa não está ciente de que suas ações são erradas. Isso pode ocorrer por falta de conhecimento, compreensão ou percepção. O perdão para pecados cometidos por ignorância tende a ser mais facilmente alcançado, pois a falta de intenção de fazer o mal atenua a gravidade da transgressão. Em muitos contextos religiosos, Deus ou a divindade é vista como mais compreensiva em relação a esses pecados, e o processo de perdão pode ser mais simples, desde que a pessoa busque aprender e corrigir seus erros. Contexto religioso. Cristianismo: a Bíblia faz distinção entre pecados intencionais e ignorantes. Em Lucas 23h34, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, referindo-se aos soldados que o crucificaram, ilustrando a ideia de que a ignorância atenua a culpa. Judaísmo: na Torá, existem provisões específicas para o pecado cometido por ignorância, especialmente em Levítico, onde são descritas ofertas específicas para expiar pecados cometidos sem intenção. Islamismo: no Islã, o perdão de Deus é muitas vezes garantido para aqueles que pecam por ignorância, especialmente se eles se arrependerem e buscarem a orientação correta. Em resumo, a intenção por trás de uma ação é um fator crítico na avaliação moral e espiritual de um pecado, e o perdão geralmente leva em consideração essa diferença. A questão sobre se todas as pessoas nascem boas de acordo com a Bíblia é complexa e envolve várias passagens e conceitos teológicos que precisam ser considerados. A Bíblia oferece uma visão rica e multifacetada da natureza humana, abrangendo a criação, a queda, o pecado original e a redenção. Para responder a essa pergunta, é necessário examinar as Escrituras e a doutrina cristã em seus diferentes aspectos. Criação e a bondade original. De acordo com a Bíblia, os seres humanos foram criados por Deus com uma natureza boa. Em Gênesis 1:26 e 27, lemos que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e no versículo 31, está escrito: E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Isso sugere que, no momento da criação, os seres humanos eram inerentemente bons, refletindo a bondade de Deus. A queda e o pecado original. No entanto, a narrativa bíblica também inclui a queda de Adão e Eva, que introduz o conceito de pecado original. Em Gênesis 3, Adão e Eva desobedecem a Deus ao comer do fruto proibido, o que resulta em sua expulsão do jardim do Éden. Essa desobediência é considerada o primeiro pecado, e a partir desse ponto, a natureza humana é vista como corrompida pelo pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos 5:12, escreve: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso implica que todos os seres humanos nascem com uma inclinação ao pecado, herdada de Adão. Essa doutrina, conhecida como o pecado original, sugere que, embora os seres humanos tenham sido criados bons, a natureza humana foi corrompida pelo pecado, e, como resultado, todos nascem com uma propensão ao mal. A condição humana após queda. Após a queda, a Bíblia descreve a condição humana como profundamente afetada pelo pecado. Em Jeremias 17h09, lemos: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Esta passagem reflete a visão de que o coração humano é inclinado ao pecado e à maldade. O Novo Testamento também ecoa essa ideia. Em Romanos 3h23, Paulo afirma: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa visão reforça a doutrina de que o pecado é uma condição universal e que todos os seres humanos estão, por natureza, afastados de Deus. A redenção em Cristo. Apesar da condição pecaminosa da humanidade, a Bíblia também ensina que Deus providenciou um caminho de redenção por meio de Jesus Cristo. Em João 3h16, lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A redenção oferecida por Cristo é vista como a solução para o problema do pecado. Em 2 Coríntios 5h17, Paulo escreve: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Isso sugere que, através da fé em Cristo, a natureza humana pode ser renovada e restaurada à sua bondade original. Conclusão. De acordo com a Bíblia, a resposta à pergunta sobre se todas as pessoas nascem boas é complexa. A Escritura indica que os seres humanos foram criados por Deus como bons e à sua imagem, mas que essa bondade foi corrompida pelo pecado original. Como resultado, todos nascem com uma natureza pecaminosa e uma inclinação ao mal. No entanto, a Bíblia também enfatiza a possibilidade de redenção e renovação através de Jesus Cristo. Através da fé e da transformação espiritual, os seres humanos podem ser restaurados à sua bondade original e viver de acordo com os propósitos de Deus. Portanto, embora a Bíblia reconheça a bondade original da criação humana, ela também ensina que o pecado afeta todos os seres humanos desde o nascimento. A esperança da fé cristã reside na redenção e na restauração dessa bondade através de Cristo. Então, amados irmãos, chegamos ao final deste vídeo. Que Deus, o Pai Todo-Poderoso, possa entregar ricas bênçãos na sua vida, e sempre leiam e estudem as Escrituras Sagradas.